Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queremos dar início a esse culto ao Senhor nesse momento. Eu queria convidar você a fazer uma oração aqui conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, damos a abertura a esse culto a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, em nome de Jesus, a nossa adoração, o nosso louvor, Deus. Manifesta a Tua glória, a Tua presença, Pai, em cada lar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fortalece, Senhor, levanta cada um, ó Deus. Senhor, que haja, Senhor amado, neste dia, Senhor, o mover do Teu Espírito sobre cada vida, em nome de Jesus, para louvor e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? Vamos adorar o Senhor conosco. Yeah.
Graça e paz, amados. Estamos reunidos mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. E eu tenho uma mensagem para o teu coração nesta noite. E como palavra de Deus, eu creio que será bênção para a sua vida e irá trazer edificação para a sua fé. Amém? Mas antes de darmos início à mensagem, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Querido Deus eterno Pai, no nome de Jesus, quero, Senhor, te agradecer por esta noite, por este momento, Senhor. Momento este que a tua igreja, ainda que virtualmente, está unida pela fé, está unida no mesmo propósito de cultuar ao Senhor, de dedicar este tempo, de separar este tempo para glorificar o teu nome, para adorar ao Senhor e reconhecer que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Eu te agradeço por todas estas vidas, Senhor, que dedicam este tempo. Que a tua presença, Senhor, ela seja manifesta de forma transbordante sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada coração neste momento. E que a tua presença, Senhor, manifesta, ela traga ali, Senhor, alegria, ela traga paz do teu Espírito. Ela venha de encontro, Senhor, a toda e qualquer necessidade, provendo, Senhor, cada vida. Senhor, que a tua presença, ela venha de encontro a toda enfermidade, trazendo cura e restauração para a saúde. Senhor, que a tua presença traga paz, removendo toda inquietude da alma, removendo toda ansiedade, toda preocupação. Que a tua presença, Senhor, venha ajustar os corações aos teus propósitos. E que a tua palavra, Senhor, ela seja cada dia a nossa referência, Senhor, para todas as nossas ações e decisões no caminhar. Que o teu nome, Senhor, mais uma vez, seja glorificado, seja engrandecido, e que a tua palavra venha de encontro, Senhor, sobre cada vida, cada lar, cada coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu tinha em mente uma outra mensagem, mas hoje pela manhã eu estava orando pela igreja, pelas famílias, orando pela nossa cidade, por todas estas coisas que estamos vivendo. Estava orando pelas autoridades constituídas, pelo nosso prefeito, vereadores, pelo governo do estado, pelo nosso governo federal. Ainda que muitas decisões possamos não concordar, e muitas pessoas expressam essas opiniões em suas redes sociais, mas cabe a nós como igreja, queridos, tomar uma posição de intercessores, de interceder pelas autoridades constituídas, autoridades do nosso município, do nosso estado, do nosso governo federal, dos juízes. Amados, nós devemos orar, interceder por estas pessoas para que seus corações sejam conduzidos pelo Senhor, que eles deem lugar à voz do Senhor e que eles não sejam influenciados pela mentira, pelo engano, pela ganância, pela corrupção e por todas as outras motivações que tanto nos prejudicam. Nós devemos orar por estas pessoas, interceder é a maneira mais eficaz de vermos alguma mudança. E orando então por esses motivos, o Espírito de Deus ele foi ministrando ao meu coração uma palavra que primeiro falou muito forte comigo e eu tenho a convicção de compartilhar esta palavra com vocês. E o Espírito de Deus foi ministrando sobre João Batista, uma voz que clama no deserto. E essa mensagem, essa palavra, ela foi tomando forma no meu coração, e ali o Espírito de Deus foi ministrando. Nós sabemos a história de João Batista, nós já conhecemos. Um homem peculiar, que vestido de pele de camelo, comia gafanhoto, mel silvestre, mas ele foi levantado por Deus. Ele foi ali conduzido pelo Espírito de Deus a ser uma voz
que iria fazer diferença ali no seu tempo e, sobretudo, naquela região do deserto, onde muitas pessoas habitavam. A voz de João Batista ali pregando uma mensagem de arrependimento iria fazer a diferença na vida das pessoas, porque ele foi ali conduzido por Deus com sabedoria, com entendimento, foi ali levantado pelo Senhor para preparar o caminho para o próprio Senhor Jesus, que iria vir e então trazer o Evangelho da salvação. Amados, nós iremos nos ater a alguns detalhes desta mensagem, porque tem muito a ver com esse momento que nós estamos vivendo, com esse tempo que nós estamos vivendo. E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos ver um pouco aqui sobre João Batista e eu tenho certeza que o Senhor irá falar ao nosso coração. Sinta a presença do Senhor aqui, queridos. Assim como eu creio que a presença do Senhor ela é manifesta aí na tua casa. Seja você membro desta igreja, Igreja do Nazareno Casa de Oração, seja você membro de outra denominação, de outra igreja, talvez você não seja membro de igreja nenhuma, talvez você professe uma outra religião também, não tem problema, não importa. A mensagem de hoje é sobre a diferença que Jesus faz em nossa vida e o quanto nós devemos propagar, divulgar essa mensagem de esperança, essa mensagem de reflexão, que primeiro irá falar conosco e que nós depois devemos e podemos ser porta-voz dessa mensagem, portadores dessa mensagem para compartilhar com outras pessoas e sermos também uma voz que clama nesse deserto que nós estamos vivendo. E nós iremos contextualizar, queridos, para o nosso tempo esta mensagem. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Todo o povo de Jerusalém. Não eram poucas pessoas. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João Batista, ele não foi mais um homem para pregar as leis de Moisés. João Batista, ele não foi um homem para falar sobre rituais da religião. Para isso tinha ali os fariseus da sua época, os doutores da lei, os sacerdotes, o povo que já estava ali acostumado, habituado, a cultura do povo já era uma cultura toda enraizada nas leis de Moisés. As pessoas ali do tempo de João Batista já sabiam a respeito do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. No que então João Batista iria fazer a diferença? O que ele poderia dizer ali no seu tempo para aquela região sofrida? Porque a região do deserto, nós já temos uma ideia do que é o deserto, não é uma região fácil. Ainda que as pessoas pudessem estar acostumadas com todas as adversidades que o deserto pode proporcionar, todas as dificuldades ali de provisão, de alimento, de água, de subsistência, de saúde e tantas outras coisas, com todas as
essas dificuldades, as pessoas, por mais acostumadas que poderiam estar, sofriam essas adversidades. E o que João Batista poderia ali contribuir em uma atmosfera religiosa, e uma atmosfera ali politicamente difícil, porque era uma época dominada pelo Império Romano. João Batista foi levantado para ser uma voz no deserto. E essa voz fez tanta diferença que as pessoas vinham de toda a região para ouvir este homem esquisito, vestido de pele de camelo, ouvir uma mensagem que pudesse ali fazer a diferença na vida dessas pessoas. E a mensagem de João Batista não era aquela mensagem adocicada que nós temos hoje em muitos lugares. Não era aquela mensagem ali rarefeita, superficial, uma mensagem de inflar o ego das pessoas, de massagear o ego das pessoas, de promessas que não tinham a ver com os propósitos de Deus. Mas a mensagem de João Batista no deserto, para as pessoas ali da região do deserto, era uma mensagem de arrependimento e de perdão dos pecados. João Batista foi uma voz que fez diferença ali no seu tempo, na sua época, para aquela necessidade. E nós hoje, queridos, temos necessidades e vemos hoje tantas coisas acontecer à nossa volta, das pessoas também precisando de vozes que clamam neste deserto que nós vivemos, nesta sequidão que muitas pessoas estão vivendo, neste vazio que muitas pessoas estão vivendo. Muitas pessoas têm recursos, têm provisão, mas nessa figura de linguagem, queridos, hoje vivemos também uma situação onde as pessoas estão muitas das vezes dispersas, insensíveis, acostumadas com os problemas, acostumadas ali com seus erros, acostumadas com as suas fraquezas, acostumadas ali com problemas, com vícios e tantas outras coisas, acostumadas com uma vida superficial na fé. Nós temos pessoas hoje à nossa volta, queridos, que são pessoas que muitas das vezes até alcançaram uma certa realização na vida, mas a sua alma é um verdadeiro deserto, deserto emocional. Hoje nós estamos vivendo a época da depressão, que é uma doença emocional. Vivemos num deserto hoje, queridos, onde muitas pessoas professam uma fé, mas não vemos mais o mover da glória de Deus. É muito raro e é muito pouco. Vivemos uma espécie de deserto, onde vemos poucos frutos gerados por tantas pessoas que dizem crer em Deus. E muitas pessoas já nem creem mais em Deus. Vivemos hoje num deserto espiritual. Vivemos hoje num deserto cultural. Porque muito do que se produz aí, que é chamado de cultura, não dá para ser consumido, porque se for consumido, com certeza adoecerá e tem adoecido a alma de muitas pessoas. Haja visto os jovens, os adolescentes desta geração. Essa cultura das redes sociais, essa cultura onde muitas pessoas se ajuntam em aplicativos, milhares de pessoas, mas as pessoas estão insensíveis dentro das suas casas. Tem milhares de seguidores, centenas de seguidores nas redes sociais, mas mal conseguem se falar dentro das suas casas, com os vizinhos, com os parentes. Mal conseguem se comunicar com as pessoas dentro da sua própria comunidade de fé. Será que nós não estamos vivendo em um deserto? De sensibilidade, de compaixão,
de corações que fervem pelas coisas de Deus? Será que nós estamos vivendo num deserto, queridos? E note que a palavra aqui de João Batista não era uma palavra muito fácil, porque era uma palavra sobre arrependimento. Embora aquelas pessoas já tivessem ali um conhecimento religioso das Escrituras, já tinham ali ouvido falar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era uma coisa cultural até para eles, mas não era algo que estava na alma da maioria das pessoas. As pessoas, elas conheciam as Escrituras, mas faltava para a vida delas essência, faltava sentido, faltava mudança. Então João Batista, foi um homem que estava engajado, comprometido, envolvido em levar às pessoas esta mensagem de arrependimento. Não seria uma mensagem de cunho religioso, queria trazer peso sobre peso àquelas pessoas já sofridas. João Batista, se fosse assim, ele não teria a atenção das pessoas, mas o texto aqui fala, no verso 5, que pessoas de toda a região da Judéia, as pessoas paravam para ouvir um homem falar sobre arrependimento. Não é uma mensagem confortável nem para quem prega e nem para quem ouve, porque falar sobre arrependimento primeiro vai revelar os erros, a causa que precisa ser, o motivo que precisa de arrependimento, os pecados, os desvios e tantas coisas, de atitudes, de ações, de palavras, de negligências. Mas esse arrependimento que João Batista pregava não era um arrependimento, não era uma palavra judiciadora, legalista, que trazia para as pessoas a letra da religião, mas esse arrependimento, queridos, que era fruto da alma contrita, quebrantada, coração quebrantado, de pessoas que reconheciam que precisavam ir além dos portões ali da religiosidade e terem as suas vidas realmente transformadas. O arrependimento precede a mudança e a transformação. E esse arrependimento, o versículo 4 fala que era para perdão dos pecados. O perdão, queridos, ele nos traz paz, mas o perdão, ele também cura. O perdão, ele é restaurador. Se você virar 2 páginas aí da sua Bíblia, no capítulo 2 de Marcos, a partir do verso, Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, fala sobre aquele paralítico que foi ali içado por cordas, desceu ali, seus amigos desceram ele até aquela casa onde Jesus estava. O paralítico estava em uma cama, você pode depois conferir no texto, e aqueles homens desceram aquele paralítico, os homens desceram aquele paralítico até onde Jesus estava. E Jesus, olhando ali aqueles homens que tinham fé, porque sabiam que alguma coisa boa ia acontecer, Jesus ali, ele não determinou a cura daquele paralítico. Se você acompanhar no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 5, o texto fala exatamente assim: observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os pecados. E o texto fala, queridos, aqui no versículo 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Era essa palavra que João Batista, que precedeu o Senhor Jesus, preparou o caminho para o Senhor Jesus. Era esse evangelho de arrependimento que traz perdão para os pecados, esse perdão que promove a cura, a restauração, a libertação, queridos. Mas precisou de um homem engajado nessa missão
e queria fazer diferença neste tempo. E o que o Espírito de Deus traz isso para nós hoje? Quem de nós deseja ser como João Batista, levantado por Deus nesta geração, no deserto muitas vezes emocional, no deserto muitas das vezes na aridez, na escassez de relacionamentos mais saudáveis, mais sinceros, de compaixão e de cuidado e de importância genuína uns pelos outros, de pessoas que estão na aridez da fé, em um relacionamento pobre com Deus. Não é tempo, queridos, de falarmos a respeito de religião, mas é tempo de falarmos do Evangelho, que sim, cobra o arrependimento de todo aquele que vem a Deus em Cristo Jesus. Mas nesse arrependimento há perdão, a restauração de vida, a cura para a alma, para as dores. Tem pessoas que vão desenvolvendo enfermidades psicossomáticas por conta de tanta raiz de amargura, falta de perdão e ressentimento em seus corações. O Evangelho de Cristo, ele vem para nos libertar e nos revelar uma paz que o mundo não tem condições para dar. Eu sei disso, você sabe disso, mas o mundo não sabe. Vivemos nesse tempo das redes sociais, como já havia dito, onde muitos jovens e adolescentes têm a coragem, têm a ousadia de mostrarem o rosto e até mesmo às vezes o corpo nas redes sociais, mas não conseguem revelar sentimentos, importância pelas pessoas, gratidão pelas pessoas. São muitos jovens e adolescentes hoje estão tão interessados na aparência que estão perdendo os seus valores interiores, a importância do que realmente é relevante e necessário. Não sabem o que vão fazer no futuro, não tem noção, não tem nem desejo, nem vontade de se prepararem para o futuro. Mas quem é que se levanta como João Batista neste deserto de incertezas? Porque no deserto ninguém sabe quando vai chover. É uma vez ou outra no ano. Ninguém sabe quando vai vir aquela tempestade de areia e arrasar com vilarejos e com muitas pessoas. Mas João Batista, nesta mensagem de arrependimento e perdão, era justamente o que as pessoas ali precisavam ouvir, e elas ouviram, creram e foram batizadas, e estavam ali preparadas para o que viria depois. E o Senhor Jesus se manifestou justamente nessa época para trazer o Evangelho da salvação. Nós precisamos preparar, amados, porque o Evangelho já está à disposição, mas nós precisamos trazer às pessoas esse entendimento, levar às pessoas esta mensagem. Deus tem falado no meu coração sobre uma expressão que se chama engajamento. Engajamento significa estar envolvido, comprometido com uma missão ou um objetivo. E esse engajamento ele é pessoal. E a motivação se dá em ver essa missão sendo cumprida. Esse engajamento é quando você dá tudo de si, o melhor de si, para ver essa missão, esse objetivo ser alcançado. Você compartilha, você propaga, você dedica o seu tempo, a sua vida, os seus recursos, tudo que você é, porque essa missão, ela é tua. João Batista, ele foi engajado em trazer esta palavra de arrependimento e perdão dos pecados. Aí vem Jesus, que vem trazer o Evangelho, e ele mesmo fala que ele vem trazer uma palavra, ele vem trazer algo do Pai, proveniente do Pai. Ele não vem falar de si mesmo. Jesus estava engajado em uma missão e foi até o fim dessa missão. Deu a sua vida para cumprir essa missão.
Em João capítulo 15, verso 15, Jesus chama os discípulos de amigos, porque agora é no âmbito pessoal. Quando a gente é engajado com a missão, é em âmbito pessoal. Agora essa missão não é mais de quem me comissionou ou me recrutou para essa missão. Essa missão agora é minha, eu vou cumprir com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, meu entendimento. Isso é engajamento, de contagiar as pessoas que estão ao redor. Paulo, ele fez muito isso. Ele ensinou a muitas pessoas, ele deu exemplo para muitas pessoas de estar engajado, envolvido, comprometido com o Evangelho, com uma missão que lhe foi confiada, porque sabia que a recompensa já estava guardada. Todo aquele que está engajado em algo, ele sabe que vai ter uma recompensa. Hoje em dia as pessoas estão engajadas com causas sociais, muito bom. Estão engajadas com tantas demandas aí da sociedade, muito bom. Engajadas com um time de futebol, em propagar seu time, suas preferências. Artistas, com as causas dos animais. Mas nós como igreja, queridos, não podemos ser aqueles que apenas recebem uma mensagem, guardam para si, usufruem dessa mensagem e depois acabam sendo sempre pessoas que só recebem, mas não compartilham. O Senhor nos chamou para sermos voz que clama no deserto. Pessoas engajadas, comprometidas, envolvidas, a darem tudo de si, a fazerem o seu melhor, porque isso queima, arde no coração. Você quer isso para a tua vida? 2000 anos se passaram e nós estamos falando desse homem que foi voz que fez diferença no deserto. Talvez a gente não seja lembrado daqui a muitos e muitos anos, mas hoje você pode fazer a diferença na vida de alguém que vive um deserto existencial, seja ele da fé, seja ele emocional, seja ele social, eu não sei. Mas se você se dispor, o Senhor te capacita, te levanta, te unge, te prepara. João Batista, ele teve oposição? Teve. João Batista, ele teve pessoas que o questionavam, que o ridicularizavam, porque todo aquele que é engajado em uma causa sofre oposição, nem sempre será compreendido, nem sempre será aceito, mas quem está engajado em algo não se importa com isso, porque tem uma missão para cumprir. E a alegria de quem está engajado é ver esta missão sendo cumprida, sendo alcançada, esse objetivo sendo alcançado. Imagina a alegria de João Batista batizando aquelas pessoas. Ele não tinha sobre si nenhuma vaidade, nenhuma soberba em ver aquelas pessoas, porque ele sabia que ele estava apenas preparando o caminho. Por isso, amados, se disponha a ser essa voz que faz a diferença. E eu tenho certeza que não faltará sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua existência a mão do Senhor que te abençoa e que também te recompensa e te supre e que te guarda e que te estabelece. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Pai seja com todos.